Saudações a todos participantes do curso de agroecologia e convidados do projeto Fortalecimento da Produção de Base Agroecológica do Estado de Sergipe. É um projeto que é ofertado pela Cooperafes, né, com a parceria e apoio da Fundação Banco do Brasil, na qual eu, Márcio Santos, e Cauane, vamos nos apresentar direito no devido momento, fazemos parte, né, somos os agroecólogos responsáveis, né, para tocar o barco desse projeto. E nessa segunda etapa, né, o segundo módulo, na verdade, deste curso, sendo desenvolvido de uma forma diferente da primeira. Na primeira foi de forma presencial e agora de forma remota, né? E faremos o que? De forma assíncrona, quer dizer, gravada como está sendo agora, e depois passado o link para vocês, como de forma síncrona com os encontros para tirarem dúvidas, ferramentas de diagnóstico de avaliação, né, de ensino e acompanhamento pelo WhatsApp. Mas antes de tudo, até para aqueles que também vão assistir esse vídeo e que não fazem parte do projeto em si, já que ele estará disponibilizado no canal, né, para todos. Meu nome é Márcio Santos, eu cursei o técnico em agroecologia no IFAL Campos Piranhas, depois, posteriormente, o superior em agroecologia no IFES Campus São Cristóvão, né, aqui em Sergipe. E hoje em dia eu atuo, né, faço parte do mestrado, né, chamado Proficiamb, que é o Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais. E faço parte, né, que é de onde eu construí, tenho a bagagem da agroecologia, eu devo muito, né? Até hoje faço parte, contribuo tudo, que é ao núcleo de estudos agroecológicos do IFES, né? A minha base de pesquisação, de ensino, né, educação ambiental, tudo em relacionado à agroecologia, ela foi proporcionada pelo NEA, né? Isso a gente agradece aos professores que coordenam o NEA, aos colegas como Cauane, que também faz parte, né? Em relação aos professores, temos Irineia, né? Professora Irineia, Dalmoura, né? Bosco, Valéria, tantos outros que fizeram parte desse legado, né? Para a gente, esse aprendizado, e que realmente somos o que somos graças a toda essa trajetória, principalmente ao NEA, né? E vamos tocar esse barco, mas antes disso, né, a própria saudação de Cauane, nossa colega, companheira aqui do NEA e também do curso em si. Boa noite, Márcio, boa noite a todos e a todas, né? Como você já sabe, me chamo Cauane Santos Batista, sou agroecóloga também de formação. Tenho ensino médio na formação de técnico em agropecuária pelo Instituto Federal, que antigamente era a Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão. Faço mestrado no PPM-TU, que é um programa de turismo de base com o viés na base comunitária, né? É a linha de pesquisa que eu estou trabalhando. Também sou remanescente do NEA, né, que é os Núcleos de Estudos Agroecológicos. Nele tem o meu amigo Márcio, tem outros amigos como o Matheus, a Paula, a Pedriane, que faz parte também dessa família, que é o NEA, e os professores, como Eliane Dalmoura, a Irineia, a Valéria, o João Bosco, o Willamis, dentre outros, professor Tomilício Valério, para não deixar de ressaltar o nome dele, e os demais também, né? Muito obrigada, gente. Estamos aqui para partilhar do nosso conhecimento e também receber um pouco do conhecimento de vocês. Pronto, e após a nossa apresentação, até para rememorar junto a vocês e também para quem vai assistir e não é participante, vamos
Eu tracei aqui, nós traçamos na verdade um esquema para chegar, rememorar tudo e vocês compreenderem como é que será esse módulo, que é um módulo diferente, né, do curso, de forma remota, e nós fizemos um relatório na qual eu vou compartilhar agora, né, e para depois irmos para as explicações do módulo e tudo. Aliás, relatório não, vamos logo para a questão das explicações do módulo, né? Que tem um planejamento, só que aí só vou abordar alguns pontos e após isso nós já entramos na apresentação da aula de hoje realmente. Dá para visualizar aí, Cauane? Cauane? Sim. Ok. Pronto, pessoal, aqui é o planejamento desse módulo, do segundo módulo, no caso com duração de 8 horas, né? E a princípio dividido nesse tema 1, com a multifuncionalidade da agricultura camponesa, dos saberes e habilidades e a autonomia do território, né? Vou marcar aqui só para vocês visualizarem melhor. E esse aqui é dividido em duas partes, duas aulas, né? E o tema 2 desequilíbrio econômico e ecológico na agricultura, o manejo agroecológico como alternativa de baixa entropia do sistema, também dividido em duas aulas, né? Mas aqui eu não vamos falar sobre o plano realmente todo tal, mas aqui só para compreenderem que dentro aqui tem vários procedimentos metodológicos, né? E a base dele cadê? Pronto, a base dele é a pesquisação, que falamos inicialmente, né, o que se trata, mas ela tem um caráter muito educativo e de diagnóstico também e participativo, né, na qual coloca vocês realmente não como coadjuvantes, mas sim como agentes nesse processo. E as metodologias ativas, que também é compreendida como esse processo de participação, colocando, vamos dizer assim, nós, eu e Cauane, apenas como facilitadores desse processo. Vocês serão os agentes realmente de todo o processo e simplesmente por ter esse caráter de remoto, né, não ser presencial, sendo dividido em aula assíncrona, quer dizer, gravada, e aulas síncronas, né, encontros síncronos, né, que a princípio no mínimo um, mas tem-se a pretensão de terem 2 encontros. Tem esse caráter híbrido, esse caráter ser flexível, né? E aí sendo realizado pelo Google Meet. O link será disponibilizado no YouTube. Vamos passar o link para vocês, né? Link tanto das aulas assíncronas como também dos formulários, né? Formulário de diagnóstico, de tudo e de identificação. É muito importante que vocês preencham logo de início o formulário de identificação. Já passamos para a coordenação do curso o link que é para vocês preencherem algumas informações que são pertinentes para até a gente ter uma dimensão maior. Por mais que tenhamos tido o primeiro encontro presencial, precisamos dessa resposta, ter um desenho melhor dos participantes, né? E ver se realmente traçar um diagnóstico de quem está continuando, né? Em relação anteriormente. E aí simplesmente o resto é mais assim, algumas ferramentas que vamos aplicar, já elaboramos todas elas e iremos compartilhar com vocês. Acompanhamento no grupo do WhatsApp, né? Tem tudo isso que já foi repassado e iremos abordar.
Agora eu acho não, com certeza, iremos para a apresentação em si. Tá por ainda aí, né, Cauane? Retornei. Tinha caído. Sim. Relembrando o primeiro módulo, né? É necessário para ter esse diálogo com esse segundo módulo, com os assuntos abordados agora, que a gente só traça um resgate bem rapidamente, só do que foi abordado, e até porque tem algumas coisas nesse segundo módulo que iremos retomar, porque sentimos que faltou um reforço maior, né? Até para uma compreensão maior sobre isso. Aspectos gerais da agroecologia e produção orgânica de alimentos. Esse aqui foi a primeira temática do módulo 1, que foi realizada pela manhã, né? No dia 7 de fevereiro. E justamente como conteúdo teve-se essa relação entre sustentabilidade, a comparação na verdade, entre sustentabilidade e bem viver, né? Relembrando que tanto eu como Cauane somos mais adeptos à questão do bem viver do que da sustentabilidade, até porque o bem viver também tem um aporte teórico muito grande, né? Não é algo inventado por nós, não. Tem um aporte teórico, quer dizer, tem uma base teórica muito grande, e é principalmente essa base vem dos povos e comunidades tradicionais, essa relação, a cosmovisão dos povos e comunidades tradicionais. As práticas e consequências da agricultura convencional, práticas e consequências da agroecologia, conceituação da agroecologia em si, saberes tradicionais, abordamos sobre isso, agrotóxicos e transgênicos, né? Colocamos até casos evidentes dos malefícios de cada um. O recorte de Sergipe, nesse recorte de Sergipe, Cauane trouxe uma parte do projeto de TCC dela, quer dizer, do TCC, da época de graduação, e para vocês contextualizarem aqui com o Estado, né? Que foi sobre a questão da transgenia, da contaminação, né? Do agrotóxico e da transgenia também. Foi esses dois. E produção de orgânicos, né? Fizemos isso. E a ferramenta, uma das ferramentas que aplicamos, tiveram várias dinâmicas, né? E uma base de uma ferramenta foi essa, o mapa conceitual, que foi muito importante para a gente ter uma análise realmente do que vocês compreenderam e a contextualização sobre tudo, né, Cauane? Como realmente eles compreenderam aquilo ali, como eles conseguiram contextualizar com a realidade deles. Cauane, isso mesmo. Pode falar, Cauane. Verdade, Márcio. Certo. Aí, na lembrança nossa, no conteúdo que foi trabalhado, foi a história e o conceito da compostagem, fluxo de entrada e saída do composto, vantagem do composto orgânico, tipo de compostagem. Vocês lembram, né, que a gente falou da compostagem caseira e da compostagem no campo. Márcio até levou modelos de composteira doméstica, fez até sorteio entre vocês. O que influencia a compostagem, o que deve não se colocar dentro da compostagem, relembrando que aquele resto de alimento que tiver sal cozido, não podemos colocar na compostagem, podemos perder o composto. Como e onde fazer o manejo da compostagem doméstica e a pila da leira no campo, maturação do composto quando ele está pronto, problemas e soluções na compostagem e fazendo o composto na prática, né? A gente demonstrou isso a vocês. Fora isso, também temos o EM, né, que a gente trabalhou, que foi sobre a histórico dele, de onde ele surgiu, as vantagens de você ter um EM, os tipos de EM, né, que a gente disse quais eram as vantagens, onde pode ser coletados, como deve ser coletado, como deve fazer a captura desse EM, quais as formas de utilização dele,
né, no manejo de pragas e doenças. E uma das ferramentas que foi utilizada foi a dinâmica vivenciando a cooperação. Vocês lembram, né, que a gente fez essa vivência com vocês? Que foi aquela com as fitinhas. Que se não tiver a cooperação, que é isso, né? Um meio agroecológico, ele coopera com o agricultor, né? Com a agricultura familiar. Se a gente dá um meio bom para ela, para a agricultura, a gente também vai ter bons fluidos dentro do nosso sistema. Márcio, passa a palavra para você. E é totalmente diferente do outro sistema, porque a agroecologia prima pela coletividade, né? E o outro sistema Isso mesmo, Márcio. É apenas competição. Isso, Márcio. Aqui algumas imagens desse primeiro encontro, né? A mesa de abertura, esse em cima, eu conversando com vocês ali, o grupo, um dos grupos aqui no mapa conceitual explicando o que eles fizeram, né? Embaixo outro grupo também explicando o que foi que eles fizeram. Cauane aqui explicando também, dando a aula, e eu e Cauane aqui registrando esse momento que foi muito singular, né? Fazendo uma selfie aí para vocês. Com certeza. Não poderíamos deixar de fazer isso, né? O registro muito isso importante. Isso mesmo, Márcio. O registro muito importante, né? Nesse momento com eles. Muito. Porque aprendemos muito com vocês. Aprendemos muito com vocês. Com certeza, muito mesmo. E tivemos essa resposta. Uma partilha maravilhosa. E o que eu achei muito interessante, isso nos confortou muito, nos deixou muito contentes, porque vocês falaram que foi a primeira vez que vocês fizeram um curso, e disseram que já tinham feito vários, mas que vocês se sentiram pertencidos, né? Vocês estavam no sistema horizontal com a gente, vocês falaram o que quiseram, construíram a aula junto com a gente, né? E essa é a base da agroecologia e a base que a gente defende e a dinâmica de aula que a gente pretende fazer, né? Sempre propôs fazer e continuamos fazendo por onde vamos. Isso mesmo, Márcio. Com certeza. Sempre dando voz, sim, ouvindo todos, né? E agora, já entrando no segundo módulo do curso de agroecologia, pelo projeto de fortalecimento da produção de base agroecológica no estado de Sergipe. O tema 1. A multifuncionalidade da agricultura camponesa, dos saberes e habilidades, a autonomia e defesa do território. Essa é a primeira parte desse tema geral, que é dividido justamente em duas partes, duas aulas. A apresentação ela é desenvolvida da seguinte forma: a multifuncionalidade da agricultura, relembrando o bem viver, essa questão que a gente falou que é necessário a gente fazer um reforço com vocês, né? Até porque o bem viver foca muito na identidade dos povos e comunidades tradicionais, né? Do conceito à dimensão da funcionalidade, da multifuncionalidade na agricultura, suas bases com a economia solidária e a economia ecológica, diferenças entre a economia capitalista e a economia solidária e ecológica, e o turismo de base comunitária. Pronto, mas o que seria essa tal de multifuncionalidade na agricultura? Ela é relativamente nova, né? Relativamente nova. Ela começou a ser colocada em pauta a partir de que se começaram a discutir sobre as questões ambientais, os problemas e questões ambientais, com os vários eventos que começaram a ter, e num deles, justamente o Eco 92, a Eco 92, que foi realizado no Rio de Janeiro, né? E os governos reconheceram o aspecto multifuncional da agricultura, particularmente com respeito à segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável. Aqui colocamos em vermelho justamente por isso, né? Por essa concepção que a gente tem, que a gente, não só a gente tem, a gente
é ligado, né, a uma vertente teórica que a gente é contra a questão do desenvolvimento sustentável. A própria concepção de desenvolvimento, ela é só ligada à questão econômica em si. A pauta ela é um desenvolvimento linear, né? Não é algo que é sistêmico, é holístico. E aí há uma diferença muito grande com o bem viver. Mas a gente tem que trazer aquilo onde foi criada a multifuncionalidade, né? Aí por isso que estamos trazendo. Em 1998, a OECD, a organização que reúne os países mais ricos, pontuou as seguintes funções da multifuncionalidade: produção de fibras e alimentos, uma base; moldar a paisagem. O moldar a paisagem, a partir do momento que existem edificações, quer dizer, casas naquele local, começa a se praticar uma agricultura de monocultura, havendo um desmatamento no local, tudo está modificando a paisagem, né? E por isso, quando fala moldar a paisagem, fala na questão de lados positivos, né? Não se perder nesse viés. No caso aí fala de desenvolvimento sustentável, mas a gente fala do bem viver. Conservação dos solos, né? Lembrando que Primavera fala que solo é um organismo vivo, né? A base da vida. Base da vida. E é verdade, né? Gestão sustentável, né, dos recursos naturais renováveis. Quando se fala nessa parte da sustentabilidade, se fala em recursos. A gente prefere falar como bens naturais. Preservação da biodiversidade. Isso aí é um pilar, né? E principalmente quando a gente, Kaone, principalmente que trabalha também, né? Ela é a base dela com as sementes crioulas e tudo. Biodiversidade é tudo, né? Para você, um patrimônio genético, cultural que é muito grande. Com certeza, Márcio. Contribuir para a viabilidade socioeconômica em várias áreas rurais, né? E aí, justamente o rapaz está falando aí, né? Lá vem esse desenvolvimento sustentável de novo. Na última aula você não disse que era conversa para boi dormir. Realmente dissemos que o desenvolvimento sustentável ele tem imensas falhas e ele realmente não combate a estrutura hegemônica a racionalidade hegemônica, a estrutura de desigualdade social, de tudo que ocorre, né? Haja vista, por exemplo, uma hidrelétrica que consegue uma licença para ser feita, mas dentro de uma comunidade tradicional. Um parque eólico, né, Kaone? Um resort feito até hoje lutam para ter lá no território quilombola Brejão dos Negros, né? Em Brejo Grande, né? E tem diversos outros locais. Também na Ilha Mendiçá, né? O Vitor vai inaugurar, né? Vai ser inaugurado. Tem isso. O que modificou na paisagem, o que modificou na cultura daquele local, realmente é benéfico tudo, né? Aí tudo isso é levado em conta. E para isso vamos assistir esse vídeo, para compreender melhor o bem viver. Olá! Hoje eu venho aqui para apresentar a série de vídeos Trilhas Educativas. Nós queremos dialogar com vocês sobre a economia solidária que acontece no Brasil e no mundo. No episódio de hoje vamos falar sobre o bem viver. Para entender melhor, vamos pensar sobre os sonhos e as utopias e o que eles podem trazer de bom para a nossa vida. Sonhar e acreditar nos nossos sonhos alimenta a nossa esperança, constrói as nossas utopias e fortalece a nossa alma. Está na hora de recuperar nossa capacidade de ter grandes utopias, de resgatar os valores da vida, do bem viver, do território, do cuidado, da diversidade. Enquanto existirem seres humanos, haverá a capacidade de sonhar e de resistir, com coragem e alegria.
Afinal, como funcionam os sonhos e as utopias em nossa vida? Uma sociedade não pode viver sem utopia, porque senão ela deixa de ter esperança de futuro. O que move a sociedade é a vida dos que estão nela. É um sonho, uma utopia, um projeto de país e de povo. Nós devemos ser como uma semente, que contém em si tudo, toda a virtuosidade da vida. E é preciso que estejamos juntos sonhando um sonho para a humanidade. Uma floresta é considerada forte e vibrante quando possui diversidade em sua flora e em sua fauna. O mesmo vale para a sociedade. Só podemos conceber uma sociedade justa e democrática quando houver gigantesca e vibrante diversidade em sua composição. É na diversidade que aprendemos a ser quem somos. E é onde se revela a maneira de ser de cada pessoa. Somos humanas e humanos. Por isso somos diversos. Essa é a beleza que reside em nós e que precisa espaço e respeito para brilhar. Assim é importante dar voz a todas as pessoas que compõem o território. Jovens, idosos, mulheres, negros, homossexuais e também a diversidade religiosa, cultura e saberes populares. Nessa construção de um mundo novo, será fundamental que as pessoas, os coletivos, as famílias, as comunidades se questionem: o que estou fazendo da vida? O fruto do que faço faz algum sentido? O que faço e promovo está dialogando com a necessidade do planeta neste momento? Essas são perguntas existenciais e que neste momento são determinantes para a manutenção da vida. O território é o lugar da vida, do cuidado, dos vínculos comunitários. Em um território soberano reside a esperança de um novo modelo de desenvolvimento centrado no ser humano e não no lucro. Mas para esta luta ter frutos, os territórios precisam de forte identidade, diversidade e forte articulação entre si. É preciso fortalecer as redes interterritoriais e movimentos sociais para que a luta seja uma só e não fique dispersa. É hora de cultivar e comunicar sonhos, esperanças e narrativas que confrontem e desafiem o discurso do medo, da mediocridade, do ódio, da competição e da intolerância. Não basta querer lutar, é preciso analisar a realidade, o contexto histórico para desenvolver ferramentas eficientes de luta. É tempo de inovar e de lutar sem ingenuidade e, ao mesmo tempo, construir novos sonhos e utopias para o nosso povo. Você deve estar imaginando como o bem viver e a economia solidária pode melhorar a vida das pessoas e do seu território. Como é isso na prática? No atual modelo de sociedade, o trabalho é visto apenas de forma subordinada, onde o patrão é quem manda e o empregado obedece. A economia solidária se propõe, na teoria e na prática, a superar este conceito que gera tantas desigualdades a partir da vivência e da reflexão sobre a autogestão. A autogestão não se restringe apenas ao mundo do trabalho. Trata-se de um poderoso princípio emancipatório na construção de redes, nos afazeres produtivos e reprodutivos e em todas as outras dimensões do cotidiano e da política. As culturas ancestrais apontam caminhos de um futuro possível baseados no bem viver, que se caracteriza pelo cuidado, o respeito, a democracia plena, a diversidade e a abundância de todas as dimensões. O bem viver é um modelo de desenvolvimento possível e que traz em si a oportunidade de libertação do ser humano de um sistema de morte e destruição que hoje dominam boa parte do nosso país. O bem viver é mais que uma utopia ou um horizonte.
é um ciclo virtuoso em que o próprio caminhar traz os frutos e indicações para os próximos passos, cada vez com mais alegria, respeito, amor e cuidado entre todos os seres. É nossa mais alta inspiração pela qual temos a obrigação de lutar e sonhar em nosso dia a dia. A prática da economia solidária fortalece o bem viver. E a prática do bem viver garante a existência e a excelência da economia solidária. E você, já praticou economia solidária hoje? Que tal se você começar a dialogar com seus vizinhos ou com seu empreendimento de economia solidária sobre sonhos e utopias? Qual é a sociedade dos seus sonhos? O que fazer para construir esta nova sociedade? Faça uma roda de conversa com eles e entenda de que maneira podemos praticar o bem viver e fortalecer o nosso território. Lembre-se, a economia solidária pode nos ajudar a viver em um mundo melhor. Conheça, pratique. E aí ele está falando, né? Após essa explicação do vídeo, é bem compreensível o que é o bem viver. O bem viver é colocado, assim como falamos no primeiro módulo, como um sistema socioambiental orgânico, conectado, justo e democrático, né? E assentado justamente baseado nas visões e vida, no saber fazer dos povos e comunidades tradicionais. Isso. Cauane? Certo. Do conceito à dimensão da multifuncionalidade na agricultura. Segundo Maluf, 2003, página 136. A multifuncionalidade da agricultura surgiu justamente para chamar a atenção para outras funções, além da função primária de produzir bens, alimentos e fibras, convencionalmente atribuída à agricultura desta forma, integrando atividades agrícolas e não agrícolas, né? Quando a gente fala do bem viver, a gente não só está falando, na verdade, bem viver e da multifuncionalidade, a gente não só fala da agricultura, sim, mas sim de todas as práticas que a gente tem dentro da agricultura e fora dela. Por um grande exemplo, o saber popular, né? O saber popular, as manifestações populares, né? Aí a gente diz, né? São os resgates dos saberes, tipo a semente crioula. É uma questão da multifuncionalidade. Você vai saber que são os possíveis guardiões que você tem dentro da sua comunidade. Aquele guardião pode ter uma semente que você perdeu e que você pode fazer uma troca com ele. Se você não tiver no momento para devolver, você vai plantar e quando você fizer a sua colheita, você dá aquele excedente a ele de volta. Sim. Sua própria pesquisa no mestrado, né? Que trata minha própria pesquisa também no mestrado condiz com isso, com multifuncionalidade, né? Que eu vou trabalhar o quê? Os resgates dos saberes e sabores de comunidades tradicionais camponesas, sergipanas. O que eu quero saber são as manifestações católicas ligadas aos festejos juninos. Quais são essas festas? Quais são essas cantigas? Quais são essa dança? Quais são os alimentos preparados? Com o leite de coco, com o milho, com a mandioca, aquele bolo, o bolo da puba, o pé de moleque, o beiju. É isso que a multifuncionalidade nos traz dentro da agricultura. Eu planto a mandioca, planto o milho e dele eu gero subproduto. Sim. Contando a minha história. Márcio? Do conceito à dimensão da multifuncionalidade na agricultura, que diz que é um instrumento para se analisar a importância dos sistemas agrícolas e suas relações com outros setores da economia. Desta forma, a análise da agricultura e das políticas públicas que afetam a agricultura, inclusive a comercial, deve ser feita sobre todos os aspectos e ou funções da agricultura, considerando os bens gerados pela agricultura em bens privados e públicos, da seguinte forma. E aqui está um quadro
na qual ele diz bens privados, alimentos e fibras, e quando a gente coloca, né, tudo que Cauane falou dos alimentos e fibras, enquanto a gente está vendo bens públicos, a segurança alimentar de longo prazo e paisagem agrícola. Só lembrando o seguinte, hoje em dia a concepção, né, dentro da agroecologia se aborda muito mais a questão de soberania alimentar do que segurança, que a soberania ela é muito mais ampla, né, do que a segurança alimentar. Com certeza, Márcio, porque a soberania ele dá o direito do agricultor plantar e saber de onde vem aqueles produtos que ele está se alimentando, né? Como a gente fala sempre, a semente crioula, né? Você sabe a resistência, você sabe de onde vem aquele alimento. É proveniente de você, ele conta a sua história. Ele traz você dentro, você leva para sua mesa aquilo que é você. Você está se autorrepresentando ao que você está ingerindo. Com certeza. Bens privados ainda, agroturismo, bens públicos, viabilidade rural, diversidade agrobiológica. Outros produtos comerciais nos bens privados, aí nos bens públicos, herança cultural, saúde fitossanitária, conservação do solo e outros bens públicos, né? Tudo isso é pensado na questão da coletividade, né, de tudo, e bem privado de outra forma. Na multifuncionalidade aqui, por exemplo, como foi abordado antes, podemos ver a questão do alimento em si, né? E quando a gente fala em alimento, lembra logo de alimento orgânico ou agroecológico, né? Ou eu falo oi porque nem todo orgânico é agroecológico, né? A questão da pesca, que ela está dentro da multifuncionalidade da agricultura. A questão da apicultura, meliponicultura, né? Sem abelha, se as abelhas forem embora, né? Acabarem com as abelhas, que é o que está acontecendo muito. Verdade. O ser humano acaba também, né? Porque ela que é o polinizador de grande parte dos alimentos do mundo. Criação de caprinos, bovinos, equinos e por aí lá vai. A questão do beneficiamento, né? Imagina você vender uma fruta, vender a fruta para um atravessador, mesmo na feira, e ao invés disso você vender o doce daquela fruta. O que você vai ganhar mais ali? É o doce da fruta, né? Isso mesmo. Você está gerando um subproduto, né? Sim. Que muitas das vezes quando chega para as mangas, né? É tanta manga que a família não dá conta, né? Até dá para os vizinhos, mas quando chega essa época, que é a época de dezembro, né? São muitas mangas, são muitos, Sim. Na verdade, para o verão, são muitas frutas, né? E a gente acaba não dando conta de chupar, de tomar tantas frutas. Aí a gente gera um subproduto, geleia, doces, compotas. Sim. Gerando uma renda, né? A mais familiar. A questão da própria feira, essa venda direta de vocês, né? Nas feiras agroecológicas e tudo. E a questão das manifestações culturais, que faz parte da multifuncionalidade. Como o Cauane estava falando da questão da pesquisa dela. Aqui temos a questão das danças, as religiões, tem a católica, mas tem as de matriz africana, tem a religião, né, em si, indígena, né? As indígenas em si, com toda a espiritualidade e cosmovisão dela, e cosmovisões particulares. A questão da contação de história dos griots, né? Tudo isso tá no meio. O xote, o chachado e por aí vai. Verdade. Interface da multifuncionalidade da agricultura e suas bases com a economia solidária e a economia ecológica. Habilidades e potencialidades que devemos observar com isso aí. Saberes e sabores tradicionais. Arranjo produtivo e lucro ético. Nós já abordamos a própria questão, né, que há uma diferença
do lucro cooperado, né? Que ele é baseado na economia solidária, que a gente vai se aprofundar agora, né? E do outro lucro, o lucro exploratório tal, que é voltado para a manutenção do próprio sistema exploratório capitalista. O bem viver e cosmovisões tradicionais, né? Que sempre estamos remetendo a isso. Comunicação e territorialidade. A territorialidade, quando você vê territorialidade, é simplesmente a identidade, a sua identidade e a identidade do território, né? Resumindo, a semente, quando você, a própria semente crioula é uma identidade que faz parte da territorialidade, né? A questão da comunicação é toda a expressão cultural que se tem, né? A comunicação para venda na feira, né? E diversas outras coisas que se pode ter. A reivindicação pelo território é um processo comunicativo. Os aspectos da coletividade, cooperação e justiça social, que está extremamente ligado. A arte e culturas tradicionais, base. E as memórias, histórias, símbolos e identidades, né? O saber tradicional, a gente sabe que é um saber que é passado de avô para neto, de pai para filho e tudo, pelos anciões, e, né? E simplesmente é um saber, que não vai se perder, e é oral, geralmente é oral, né? É um saber de fala. Não é muito difícil você escrever isso. É muito difícil. Geralmente é através de cânticos, né? Às vezes por desenho, né? Tudo. Mas aí por práticas também, né? Porque aquela maneira de cultivar, guardar uma semente, seja o que for, né? Uma relação que você tem com a comunidade, com o território, ele é passado oralmente, é no saber viver e saber fazer diário das comunidades. Aqui, por exemplo, ainda as diferenças entre a economia capitalista e a economia ecológica. Na economia capitalista clássica, né, existe a livre competição, acúmulo de capital e exploração da força de trabalho, o consumismo, a obsolescência programada. A obsolescência entendam como uma criação de produtos, né, com curto prazo de validade, que é para justamente haver um consumo maior daquele produto. Simples você chegar a fabricar uma lâmpada, que foi assim que surgiu a obsolescência programada, uma lâmpada que dure um ano. Não é viável para o sistema capitalista, porque se ele quer vender mais, ela tem que durar menos, a lâmpada. Quanto mais durar, menos ele vai vender, porque a pessoa vai estar com ela ali para comprar, né? Economia ecológica. Qualquer atividade humana se assenta em bases ecológicas. Prima-se pela ética e horizontalidade na produção, no consumo e no trabalho, né? Existe essa diferença entre as duas. Economia capitalista, precificação de bens naturais e sociais e dissociação, quer dizer, separação do ser humano e natureza, que é bem diferente da economia ecológica, contra-hegemônica, que se tem a manutenção dos bens naturais e sociais, não a de seus correspondentes valores monetários, quer dizer, a não precificação. Não há essa dissociação, essa separação ser humano e natureza, né? Busca-se essa aliança da economia ecológica e o bem viver e a multifuncionalidade. Ela busca justamente a não precificação, essa não separação do ser humano e natureza. Pronto, como sistema fechado, concebe o econômico mais importante que o ecológico.
Já na economia ecológica, identifica o sistema econômico como subsistema aberto e integrado do ecossistema, né? Ele não está acima da questão do ecológico, ele é integrado. Na economia capitalista, né, na economia clássica, a afirmação de políticas seletivas de sustentabilidade, aquilo tudo que a gente falou sobre empreendimentos, por exemplo, que desconsideram as relações dos povos e comunidades tradicionais, das comunidades periféricas dos centros urbanos também, né? Aí em benefício de poucos e para a manutenção do próprio sistema, violências e desigualdades. Dentro desse sistema de violências e desigualdades, tudo isso que foi colocado sobre, que desconsidera, por exemplo, está o racismo ambiental. Que o racismo ambiental é uma concepção de que esses povos e comunidades tradicionais e as populações periféricas, elas sofrem em benefício de poucos, né? Esse custo ambiental que eles sofrem em benefício de poucos. E a economia ecológica, a identificação de políticas capazes de mitigar, quer dizer, diminuir os impactos destrutivos do meio ambiente, de medidas para a realização de bem-estar social. Cauane? Pronto, Márcio. Diferenças entre a economia capitalista e a economia solidária. Para que a economia solidária se transforme de paliativo dos males do capitalismo em competidor do mesmo, ela terá de alcançar níveis de eficiência na produção e distribuição de mercadorias comparáveis aos da economia capitalista e de outros modos de produção mediante o apoio de serviços financeiros, científico, tecnológico, solidários, né? Isso é uma citação de Paul Singer, né? Na verdade, e que realmente a economia solidária, ela cresce e se fortalece, na verdade, através da cooperação. Vocês têm que estar unidos, cooperados, né? Cooperados. Se existir um laço, e esse laço for firme, e não abrir brechas, vocês conseguem sobreviver. E é isso que pensar como uma rede, né? É pensar como uma rede, né? É uma rede, é um tear que você não solta mais. Vocês andam junto, é um caminhar junto, um pegar na mão do outro e se fortalecer e seguir em frente. Isso que traz a economia solidária. Ela fortalece uma cooperativa, uma associação, uma comunidade, porque ela gera vários atrativos dentro desse meio. Márcio? E aqui, para complementar, né, na questão das diferenças, a economia capitalista, trabalhadores vendem a sua força de trabalho, né, e já na solidária, trabalhadores não vendem sua força de trabalho. Na economia capitalista, decisões são tomadas visando o lucro, já na solidária, decisões são tomadas visando o bem-estar. Na capitalista, meios de produção pertencem ao empresário, e na solidária, meios de produção pertencem ao conjunto de associados, à comunidade, né, aos cooperados, seja o que for. Na economia capitalista, o empresário define as técnicas de produção. Já na solidária, o conjunto de associados, a comunidade, os cooperados, definem as técnicas de produção. Na capitalista, os ganhos econômicos são distribuídos, né, utilizados conforme definido por um empresário. Quer dizer, aquele empresário ele não vai dividir o lucro do mês, dividir por igual com os funcionários. A maior parte é para ele, e ele vai colocar uma quantia X dividido para os outros, né? Já na economia solidária, os ganhos são distribuídos, utilizados conforme definido pelo conjunto de associados, né? Ou comunidade e tal. Isso depende muito porque às vezes é do serviço que ele está prestando dentro desse sistema de economia solidária. Aí pode ter uma diferençazinha de lucro, né, naquele momento para outro, né, associado.
Isso mesmo, Márcio. Economia capitalista, o empresário gera o empreendimento, e já na solidária é a autogestão, é o grupo de associados que gera empreendimento. Quer dizer, é tudo voltado para o coletivo, né, Cauane? Não tem, é muito diferente. É muito diferente. E por isso que devemos pensar nessa composição, nesse funil, vamos dizer assim, nesse gargalo entre a multifuncionalidade, a economia solidária e a economia ecológica para o bem viver. É isso que vai levar ao bem viver. É um sistema voltado para o bem viver. Isso mesmo, Márcio. Porque é isso, né, que a economia solidária, ecológica, tem essa vertente, né, do bem viver, né? Sim. Como a agroecologia. E agora partindo para um dos aspectos da multifuncionalidade, um outro aspecto, que é o turismo. A gente falou de dança, a gente falou da gastronomia, de tudo, falou de vários aspectos, e o turismo está dentro do aspecto da multifuncionalidade também, né? Aí fala o turismo de base comunitária, TBC, como atividade geradora de autonomia e associação entre a comunidade e o meio ambiente. Aí ele está pensando aí, você já parou para pensar o que é turismo? Cauane vai falar para vocês agora. Cauane deu uma sumidinha, então eu vou falar. Pela economia clássica, é uma indústria que vende serviços, aventuras, bem-estar, sonhos, experiências e histórias para contar. Não quer dizer que o turismo de base comunitária não faça isso. A perspectiva é outra. Faz tudo isso, mas numa outra perspectiva mais ligada ao bem viver, né? Ou a uma sustentabilidade contra-hegemônica, vamos dizer. E aqui está bem estampado o que seria cada um. O turismo de massa ou convencional possui caráter ambivalente, pois, segundo Maldonado de 2009, apesar de possibilitar a melhoria do bem-estar das comunidades, também traz consigo efeitos pacotes irreversíveis, como alterações no padrão de produção e de consumo, ameaças à cultura local e ao meio ambiente. Você pensar no turismo de massa num local dentro de uma comunidade, por exemplo, tradicional, vai haver mudança no padrão no modo de vida, mudanças se não tiver um controle na alimentação do local, questão de resíduos que pode afetar o meio ambiente, né? Resíduos sólidos, líquidos, o que for. Já no turismo de base comunitária, possui características que se diferenciam do caráter ambivalente do turismo convencional e se enquadra nesta noção de multifuncionalidade da agricultura, onde reconhece que o rural vai para além da produção matéria-prima e de alimentos e da transferência de capital para outros setores da economia. Márcio, fora... Sim. Pode falar, pode complementar. Então, complementando, fora que quando o turismo de massa, ele chega numa comunidade que já existe o turismo de base comunitária, o impacto que ele ocasiona nesse turismo, né? Nessa comunidade. Porque ele vem, essa comunidade já está trabalhando, já sabe quem ela quer receber, aí vem, tipo a Ilha de Meliçá, vem um resort que não vai agregar ninguém daquela comunidade, e se agregar, vai ser para empregos como camareira, como serviços gerais, não vai agregar renda nenhuma para a comunidade, sim impactar todo aquele ecossistema. Fora que vai virar um elefante branco dentro de uma comunidade rural. Até alterar os saberes, né? Até pode alterar até os saberes, até alterar os né? saberes tradicionais. Porque aquela comunidade ela já se enxerga como alguém, né? Ela já tem sua apropriação daquilo que ela quer. E é um impacto realmente cultural, social, socioeconômico
traz vários problemas sociais dentro de uma comunidade. O turismo de massa, ele dentro de uma comunidade tradicional, num território, né, tradicional, ele é desterritorializante. Ele tira, com certeza, né, tira tudo realmente, não tem por onde. Pode falar um pouquinho, Cauane? Posso sim. Continuar? O turismo de base comunitária, como atividade geradora de autonomia e dissociação entre a comunidade e o meio ambiente. O turismo de base comunitária é o tipo de turismo no qual a comunidade organizada ela presta serviço para os visitantes, tais como trabalhar como guia local, levar para pescar, para conhecer a roça, a casa de farinha, oferecer a hospedagem solidária, a alimentação, dentre outras coisas. Tem comunidade que ela não oferece a hospedagem solidária. É um turismo de base, né, comunitária, que ele vai vivenciar, passar o dia ali naquela comunidade e depois ele vai para a grande cidade, ou até para a metrópole mesmo, naquele município, vai dormir lá nas pousadas. Mas o turismo comunitário, ele retrata uma comunidade em si. Porque você vai para ali para você conhecer. Você vai o modo de vida plantar, deles, né? Você vai colher, você vai saber como é uma pesca artesanal. Você vai poder andar de canoa, de barco, né? Vai ver como é o roçado daquelas pessoas, vai ver como são a criação de pequeno, de porte de animal, vai aprender a fazer uma ordenha, vai aprender ver como é que faz a farinha de mandioca, como faz um bolo, um polvilho doce. São vários conhecimentos agregados em um meio só. Riqueza de conhecimento e de saberes. É primordial, e quem tiver esse privilégio sai de lá maravilhado, né? Sai com outro olhar, com outro brilho, fora que ele leva também esse brilho para quem está oferecendo esse conhecimento e abrindo as portas da sua comunidade para que chegue outras pessoas. Né? Eu só esqueci de dizer que essa citação que eu falei agora é do Instituto Bioatlântico, né? Sim. De 2009. Fora as coisas que eu falei mesmo. E sem contar, né, Cauane, que o turismo de base comunitária, a gente fica muito focado, vamos dizer assim, nas comunidades tradicionais e tudo, mas as comunidades periféricas, quer dizer, um bairro de uma cidade grande, ele pode exercer um turismo de base comunitária. E aqui, uma pirâmide aqui para vocês compreenderem sobre a questão do turismo ainda de base comunitária: a consciência ambiental e cultural, qualidade e experiência do visitante, acesso, né, logística e informação, bem-estar básico, segurança, higiene e conforto mínimo. Quer dizer, e o preço justo. Quando se pensa em turismo de base comunitária, se pensa nisso, né? Base disso aí. E aí ao lado, por exemplo, uma figura na qual fala turismo de base comunitária, solidário sim, turismo capitalista, degradador e luxuoso não. Justamente, quer dizer, além de tudo, o turismo de base comunitária tem uma essência política muito grande. Aqui a afinidade o turismo de base comunitária, ainda como atividade geradora de autonomia, né? E de dissociação entre comunidade e meio ambiente. E aqui fala, afinidade é a relação entre a comunidade e os turistas, ou excursionistas, ou visitantes, né? São estes os componentes da afinidade do turismo. Quer dizer, aquilo que vai ter uma afinidade entre essas categorias que foram faladas antes, né? Educação no relacionamento, quer dizer, é fundamental que se tenha uma educação no tratar com o visitante, com o turista, né? A gestão ambiental, cultural e operacional, quando se pensa em turismo de base comunitária, se pensa na gestão ambiental, né? E eu acrescento, na educação ambiental, na gestão cultural, isso, na educação cultural
e na operacionalidade de tudo. Você tem que planejar tudo, não pode ser algo de qualquer forma, né? Desenvolvimento pessoal. Aprender, conhecer, ensinar, mostrar. Quer dizer, um aprendizado mútuo. E ali tem que ser constante. A pessoa tem que ser quem pretende fazer o turismo de base comunitária, tem que estar aberto a aprender, né? Para melhorar todos os aspectos que devem ser melhorados. Melhoria da qualidade de vida. Isso é uma consequência dos locais onde se instalam turismo de base comunitária e a comunidade leva a sério, né? Aí acontece isso. E aí outra coisa que é colocada, que até eu falei rapidamente envolvendo aqui, além do aspecto de lazer e entretenimento, uma das abordagens que pode ser trabalhada no TBC é a educação ambiental. Desde o passeio numa simples trilha ecológica, até o envolvimento dos aspectos educacionais envolvendo a diversidade da mata, tecnologias sociais, produção de culturas agrícolas e criação animal. Cauane, você queria falar alguma coisa? Não, eu só coloquei dizendo que é um trabalho, né, que o turismo base comunitária, quando a gente fala na educação, que ela é primordial, por conta que não é do dia para a noite que vai surgir o turismo base comunitária. Ele não vai ser porque eu ou o Márcio, né, que estamos sendo os agentes representativos que estão levando isso, que vamos implementar. Não. Esse turismo base comunitário vai ser feito por vocês, da comunidade. Então a gente só vai levar um pouco do conhecimento. E esse pouco do conhecimento que vamos levar, que temos, não é tão rápido, não é emergencial. Tem comunidades que passam 2 anos para poder se aprimorar e ter o conhecimento dentro da educação ambiental, porque é importante a educação ambiental dentro do turismo de base comunitária. Era só isso mesmo, Márcio. Não, isso é fundamental, foi pertinente o que você disse. Aqui outra citação, né? Segundo Maldonado 2009, o TBC, quer dizer, o turismo de base comunitária, se apresenta como uma alternativa, já que deriva de uma visão holística, quer dizer, espiritual, interconectada, né? Onde o homem e a natureza formam parte de uma unidade total e indivisível. Aquela questão de não separar o homem da natureza, porque o homem faz parte da natureza, né? E os empreendimentos agroturísticos serem gestionados pelas próprias comunidades. A gente já falou isso anteriormente. Primar por práticas de cooperação e equidade do trabalho e pelo resgate e valorização do espaço rural e dos valores como conhecimentos coletivos, ancestrais, técnicas de produção e formas de conduta e organização. Isso. Cauane. Lembre-se que as boas atitudes comunitárias para com o turismo afetam positivamente o número de turistas que vão visitar um destino turístico. O destino turístico, como a gente sempre diz, né? É até a sua comunidade, a sua casa, ela pode se tornar um destino turístico. Sim. É um assunto que você faz dentro da sua propriedade rural, desde que ele esteja harmonizado para que alguém queira visitá-lo, ver, conhecer. Se os turistas não sentirem bem-vindos, deixarão de visitar esse destino, mesmo que os outros aspectos sejam muito atrativos. É como eu acabei de dizer, né? Se ele sentir que algo que não foi bem recebido e o atrativo seja excelente, eles não voltam mais. Porque parte do bem viver. Queremos ser tratados bem, para também tratar bem. A comunidade são responsáveis por paisagens, cultura, questões turísticas importantes. Como eu digo, como ressalto novamente, né? Que a comunidade é responsável pela essa paisagem cultural, ambiental. É uma responsabilidade de vocês, porque eles vão trazer o que é vocês para essas pessoas. Não sou eu que vou dizer qual o turismo cultural, qual a paisagem que vai estar aí, porque até então eu ainda não conheço. Sim.
suas atividades do dia a dia, que fazem parte da sua forma tradicional de viver, proporciona experiências aos visitantes. Quando a gente fala nas suas atividades do dia a dia, quer dizer o quê? Você plantar um plantio agroecológico, né? Um manejo agroecológico, a colheita agroecológica. Você ter um açude, você fazer sua pescazinha artesanal. Isso é a prática do dia a dia que ela está dentro do turismo de base comunitária. É uma prática que também gera valor. E o turista, o visitante, quer aprender também, né? Quer aprender também. Ele vai para ali para aprender. Quando se fala de turismo de base comunitária, com o viés do rural, aquele turista sabe o que ele quer. Sim. E ele quer aprender, porque ele não tem o conhecimento. Então, cabe a quem está esperando, os visitantes, promover essa prática. Aqui temos a questão das habilidades, potencialidades, saberes e sabores tradicionais. Só para ilustrar mais o que Kaone acabou de falar, por exemplo, pode ter um local na sua comunidade para camping, né? Para acampamento. A sua comida, o seu cuscuz, o seu peixe, a sua galinha, né? O suco que você faz, uma trilha, o seu bordado que você faz, a sua semente, né? Se for crioula, melhor ainda, a semente. Com certeza. Né? O saber fazer, você tirar o coco, se tiver um coco, você ensinar a como subir para tirar o coco, né? O próprio óleo de coco, até plantar também, né? Isso mesmo. E até é importante quando a pessoa tem a semente crioula, porque quando chega o visitante lá e você diz, essa semente é crioula, ele vai ter o que é crioula? Porque muitas pessoas não sabem o que é crioula. E vocês vão responder o que é crioula, né? O que é crioula? Semente, que ela é daqui desse solo, é da minha família, tem anos dentro da família. Ela já se tornou um patrimônio genético meu, ela é minha raiz, ela é meu sangue. Meu território, né? Meu território, melhor ainda, né, Márcio? Meu território. Eu sei como ela dá, eu sei a época que tem que plantar ela. Se não tiver chuva, eu sei, não posso plantar. Eu vou deixar ela guardadinha para plantar no próximo ano. Eu sei como se chover muito, não, ainda não está na hora de plantar minha semente, porque senão não vai dar o fruto. Verdade. A gente mesmo, como diz, né, são sementes, né? Somos sementes, Somos sementes. A questão da arte e cultura tradicionais, memórias, histórias, símbolos, identidades, né? A capoeira, uma comunidade como se tem em Brejão dos Negros. O xote, o chachado, o reizado, o samba de pareia, samba de coco, né? A contação de história, a religião, tudo isso faz parte e o turista gosta, turista visitante, né? Isso. E aqui são exemplos, experiências ou potenciais de turismo de base comunitária. Por exemplo, o Núcleo de Estudos Agroecológicos já trabalha há um bom tempo na comunidade de Santa Cruz, em Brejão dos Negros, né, Sergipe. E lá tem uma atividade já forte de turismo de base comunitária. Existe o aprimoramento que está se aprimorando, tudo ok, mas já desenvolve, né? E lá, por exemplo, a questão da culinária, a questão da dança, tem grupo de dança, né, de batuque, o Quilombo Batuque Dançaiê, tem grupo de capoeira, tem questão religiosa, um sincretismo religioso também muito grande do catolicismo, né, com a religião de matriz africana, né? O guia, que é Seu Cabo, né, esse senhor é Seu Cabo, que ele nos levou numa das atividades aí pela trilha, um saber sobre a flora etnobotânica, né, as plantas, né, que ele sabia que uma planta determinada era utilizada para tal coisa, né, como chá, né, outra para isso, e isso aí é um saber que a comunidade tem e que ela utiliza tem uma relação muito boa com a mata, né? E aí, também ele vende própolis, mel,
diversos produtos, né, da questão da apicultura e meliponicultura. E outro aí no questão de um potencial, já não está implementado ainda a questão do turismo de base comunitária, mas que já é identificado potenciais para se exercer, né? Que é no projeto de assentamento Padre Nestor, que é em Pacatuba, Sergipe. O NEA fez um trabalho de lá relacionado ao óleo de coco, né? Que é tradicional lá. E só que lá tem a questão da comida, né? Tem a questão da música. É uma comunidade tradicional que é muito rica também em cultura. E tá nesse processo, né? Começou agora, já faz um tempo que trabalha lá também, só que não nessa vertente do turismo base comunitária, trabalha nos outros aspectos da multifuncionalidade, né? Eu fiz parte de um projeto do óleo de coco, né? Fui bolsista desse projeto. E agora está sendo com uma outra colega também, duas outras colegas do Núcleo de Estudos de Agroecologia, que está desempenhando esse viés do turismo lá. Pronto, e agora um exemplo de uma das ferramentas que iremos aplicar, né, com vocês. Não se preocupe, iremos passar o link para vocês. Essas ferramentas, muitas delas têm vídeos dentro dela e vocês vão respondendo, né? Um celular ali vocês podem responder, quem tiver computador responde, quem não tiver o celularzinho ali pode responder. Quem não tiver dificuldade, a gente vai conversando, dialogando isso no WhatsApp, né? Mas aí é justamente essa ferramenta que é dentro de um Espaço Meio Ambiente TBC, a natureza dos sabores, saberes e identidade do turismo de base comunitária. Pronto, para encerrar, eu trago aqui uma citação de Boaventura de Souza Santos, né? Ele que faz parte dos estudos decoloniais e a base da ecologia de saberes vem dele, né? Estamos trabalhando desde o início do curso. Ele fala: os saberes são todos incompletos. Uns saberes são melhores que outros para certos objetivos, outros para outros objetivos. Portanto, para diferentes objetivos eu preciso de diferentes conhecimentos. Quer dizer, não existe saber melhor que outro. Existe um saber direcionado para certo objetivo, né? Portanto, agora eu só tenho a agradecer a todos, por mais que aqui seja imaginando que vocês estejam presentes, né? Mas iremos nos encontrar posteriormente. Mas agradeço a atenção, o carinho que vocês nos deram desde o início, né? Agradeço a Cauane, né, pela parceria. Aqui estão nossos contatos, né, de e-mail para tirar qualquer dúvida. Vocês participantes podem tirar dúvida também pela questão do WhatsApp. E aqueles que apenas vão assistir o vídeo, né, pelo canal do YouTube e querem um bate-papo com a gente, né, ou mesmo contratar para algum projeto, alguma coisa assim, estamos à disposição. Eis o contato da gente e agradecemos a Fundação Banco do Brasil, a Cooperafis e a todos vocês. Passo a palavra para minha companheira Cauane. Márcio e todos, né? Muito obrigada. Márcio, obrigado pela essa parceria, que é uma parceria muito boa de amizade, né? De família, que eu tenho você como uma pessoa da minha família, como um irmão, né? Você sabe disso. E eu agradeço, também deixo aí, né? Tá aí nossos contatos para qualquer dúvida, gente. Quem é do curso pode procurar a gente no grupo do WhatsApp, tirar suas dúvidas. Quem não é, que vai assistir pela plataforma do YouTube, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail nosso. Vamos responder, assim que pegarmos, vamos estar respondendo. E também que esse agradecimento à Fundação Banco do Brasil, à Cooperafis, por ter nos contratados para ser agente como provedor desse curso.
E também estamos abertos para conversas, para possíveis também, né, contratações futuras. E, gente, muito obrigada de coração, porque vocês sempre nos abraçaram. Então, sinta-se abraçado nesse momento. Obrigado, gratidão, Márcio. Um forte abraço, meu amigo. Um forte abraço para você também. Até a próxima. Até a próxima.